Paz, Senhor, queridos. Irmãos, nem vou dizer para vocês que é um prazer e uma alegria, porque estou em casa. A minha preocupação é que vocês não estejam enjoados de mim. Só isso. Abra sua Bíblia aí comigo. Livro de Jó, capítulo de número 1. Desde o início do culto, mas principalmente após o louvor da irmã Uda e também os louvores aqui, eu creio que Deus tem uma direção para esse culto e a mensagem vai direto ao encontro dessa direção que o Senhor tem dado. Livro de Jó, capítulo de número 1. Acompanhem comigo a leitura, meus irmãos. Eu vou ler os 12 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor, para a gente ganhar tempo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias e seus banquetes terminavam, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, e Satanás veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente sobre ele não estendas as tuas mãos. E então Satanás se foi da presença do Senhor. Amém? Queridos, a história de Jó é tão conhecida que virou jargão. Quando alguém olha para alguém muito paciente, alguém que muito resiliente, alguém que suporta com bastante resistência ao sofrimento, diz assim: esse daí tem a paciência de Jó. Jó é um livro, talvez, na verdade, entre os teólogos é considerado que ele é o livro mais antigo da Bíblia. Sua cronologia provavelmente remonta a 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, ele é anterior até mesmo a Abraão. Jó seria, portanto, um dos primeiros patriarcas. E é esse Jó, sobre este Jó, que nós vamos falar hoje. Eu queria lembrar você que ele vivia em uma terra que ninguém sabe onde era. Apenas há suposições. Mas se sabia de uma coisa sobre Jó: que ele era íntegro, que ele era reto e que ele era temente a Deus. São 3 qualidades que mostram que Jó, tanto internamente quanto externamente, era um homem de padrão alto. Mas quem é que dizia isso sobre ele? O próprio Deus. Foi o próprio Deus que deu estas qualidades a Jó. O livro inicia falando sobre Jó, contando que ele é tudo isso, que ele é íntegro, que ele é reto, que ele é temente a Deus. Mas a primeira pessoa que dá estas características a Jó é o próprio Deus. Integridade é uma qualidade interna, é caráter, é fazer o que é certo, mesmo quando as pessoas não estão vendo. Ser íntegro
é ser direto, fiel. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, você continua fazendo o certo. Você é íntegro. Retidão é reputação. Retidão é aquilo que os outros veem em você. Alguém reto de caminho, tem uma boa reputação. As pessoas olham e dizem: aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, ela tem um padrão moral, ela tem uma conduta irrepreensível, ela é reta, ele é reto. Portanto, internamente Jó era íntegro, externamente Jó era reto, temente a Deus. Em uma época que Deus se revelava um a um, que Deus ia conduzindo o relacionamento com a humanidade um a um, e Jó era temente a Deus. Mas mais do que isso, além de temer a Deus, Jó ainda se afastava do mal. E quem disse isso sobre ele foi o próprio Deus. Enquanto Jó está vivendo sua vida, e Jó é rico, Jó está bem. Naquele tempo, ter ovelhas, camelos, servos, ter todas estes bens, mostravam que a pessoa era poderosa, que ela tinha condições de dar sustento às gerações posteriores. Jó, portanto, era um homem conceituado, um empresário rico, alguém que tinha tudo o que precisava ter, e alguém que era feliz e grato por isso, e que se mantinha íntegro, mesmo sendo rico, se mantinha reto, mesmo sendo rico, se mantinha temente a Deus. A riqueza não corrompia Jó. Os seus negócios não eram fraudulentos. Jó se mantinha temente a Deus, se afastando do mal. Mas enquanto Jó vivia sua vida e sua bela vida, no céu acontecia uma conversa, e Jó não ouviu essa conversa. Os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, e no meio deles Satanás se infiltrou. E aí, à primeira vista, parece que essa história é uma aposta macabra. Parece que é uma brincadeira de mau gosto. O diabo e Deus começam a conversar. E Deus se orgulha de Jó. De onde você está vindo, diabo? Estou dando uma volta por aí. Andei para lá, andei para cá. Fui na Europa, fui na Ásia, fui na África, dei uma voltinha. Estou indo por aí. E você, nessa andada, notou um servo meu, Jó? E Deus começa a se gabar de Jó. Diz: ele é reto, íntegro, temente a Deus e se afasta do mal. O diabo, lógico, quer deturpar a palavra de Deus. Então o diabo fala: também o Senhor colocou ele dentro de uma redoma, o Senhor fez uma cerca em volta dele, ele tem tudo, ele consegue tudo, ele é bem sucedido, não tem problema, até eu, está fácil. O que o diabo efetivamente está fazendo aqui? Está levantando três teses. Três teses. Ele está dizendo: Deus, Jó não é capaz de amar o Senhor mais do que ama os seus bens. Deus, Jó não é capaz de amar ao Senhor mais do que ama a sua família. E Deus, Jó não é capaz de amar ao Senhor do que ama a si mesmo. Jó levanta estas três teses. O diabo levanta estas três teses contra Deus. E aí Deus vai fazer algo impressionante. Vai dizer: eu aposto em Jó. Deus vai dizer: eu vou colocar o meu nome e a certeza de que Jó me ama acima dos seus bens, acima da sua família e acima de si mesmo. Qual garantia Deus tinha que Jó iria superar tudo? Deus não tinha garantias. Às vezes eu falo uma coisa que é quase uma heresia, me perdoem, não entendam como heresia, mas eu costumo muitas vezes dizer essa frase: às vezes Deus tem mais fé em você do que você em Deus. Deus apostou tudo em Jó, e Deus disse: tá bom, diabo, vai, ele está na tua mão, pode testá-lo, mas não toca na vida dele. Sabe por quê? Porque o diabo pode às vezes até tentar tudo, mas ele tem limites, ele obedece a limites, e quem coloca esses limites é Deus. Portanto, ao invés de ficar temendo ao diabo, ao invés de ter medo do que o diabo possa fazer,
vá para mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe o diabo vai estar de você, porque ele coloca limites, e aquele que é de Deus, o maligno não toca. Só que antes, enquanto esta conversa está surgindo nos ares, Jó está vivendo sua vida, está tudo bem, a malhada deu um bezerro novo, a ovelha reproduziu, o campo está produzindo, está tudo indo bem, os filhos estão jantando, são todos unidos, são tão unidos que os 10 se juntam no mesmo lugar e fazem festa, ninguém briga com ninguém. Onde já se viu irmãos não brigarem entre si? Eu não conheço essa história, mas todos eles se juntam e fazem festa, chamam as irmãs para comerem junto, então está tudo bem. Jó não está ouvindo essa conversa que houve entre Deus e o diabo. E aí Jó começa a receber más notícias. Mas antes de Jó começar a receber essas más notícias, deixa eu perguntar para você antes. Deus disse para Jó, Deus disse para o diabo que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Deus tinha uma impressão sobre Jó. Nós acabamos de cantar um hino que fala sobre o que Deus diz acerca de nós. E aí, antes de continuar essa história, eu queria que você ficasse isso na sua mente. O que Deus diz de você? Se hoje o diabo aparecesse diante de Deus e dissesse: ei, estou olhando aquela irmã. Se Deus olhasse para a terra e dissesse: e aí, diabo, já notou o Júnior lá? Já notou o Dudu? Já notou o Jefferson? O que Deus teria para falar de você? Quais seriam as qualidades e os adjetivos que Deus daria a você para se gabar com o diabo? Ou não teria com que se gabar? Uma coisa é certa: aquilo que Deus disser acerca de você, realmente aquilo que você é. Aquilo que você diz acerca de você não é realidade, porque você não se conhece inteiro. Ah, irmão, é claro que eu me conheço muito bem, então passa raiva para você ver. Aí você fala: nossa, eu saí de mim, porque você não se conhecia. Ah, e aquilo me abateu muito, eu achei que não me abateria, mas eu caí em depressão. Você não se conhece, mas aquilo que Deus diz sobre você é aquilo que realmente é, porque se há alguém que te conhece por dentro e por fora, é esse nosso Deus. Então, antes de querer se conhecer, queira saber o que Deus diz acerca do seu respeito. E aí, Jó está tranquilo, e de repente aparece aquele dia que dá tudo errado. Quem nunca passou por isso? Quem nunca? Chega um primeiro: Senhor, olha só, nós estávamos tranquilos no campo, mas sofremos um ataque dos sabeus, e eles pegaram as 500 juntas de boi e as 500 jumentas e mataram todos os empregados. Acabou tudo. Mal acabou esse de falar, chega o segundo: Senhor, só eu sobrevivi também. Teve um segundo ataque, suas 7.000 ovelhas foram levadas. Fogo do céu caiu e matou todas elas. E os pastores também morreram, só eu sobrevivi. E vim correndo contar-te a história. Jó já está assustado com aquilo, e de repente vem um terceiro e diz: Jó, pelo amor de Deus, aconteceu um desastre. Um terceiro ataque vindo dos caldeus. Acabaram com seus 3.000 camelos e mataram todos os seus servos. Só eu sobrei para te contar a história. Em apenas 1 minuto de conversa, Jó ficou falido. Todos os seus bens foram dizimados. O homem mais rico do Oriente de repente fica o mais pobre. Em 1 minuto. Aquilo abate Jó, mas a pior dor viria logo em seguida. Mal acabar o terceiro ataque, chega um outro: Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do mais velho em festa. Veio um vento do Oriente, do lado do deserto, bateu contra a casa desabou, morreram todos os seus filhos, Jó. Aí não. Aí o Jó, que tinha ficado forte porque tinha perdido todos os seus bens, de repente desaba. Não tenho mais filhos.
meus 10, meus orgulhos, meus amores, tudo que eu tinha, morreram. Aí Jó é humano, Jó não é um conto, Jó não é uma história, Jó não é uma invenção, Jó não é uma lenda, Jó é um homem e ele rasga suas vestes, joga cinza sobre o seu cabelo, ele coloca o seu rosto em terra e faz como eu e você no momento da dor, chora, sofre, grita, se desespera, chama o nome dos filhos, grita a mulher grita, chora, se desespera, aonde havia só alegria, de repente agora só tem dor, só tem sofrimento, não há uma hora, um minuto de alegria, está tudo doendo, mas mesmo assim, ele ergue o seu rosto aos céus, e diz no verso 21 algo tão bonito: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora, o diabo sofreu uma grande derrota, ele esperava que Jó blasfemasse, ele esperava que Jó negasse, mas Jó louva ao Senhor. No capítulo 2, o diabo vem de volta conversar com Deus, e aí Deus de novo diz a mesmíssima coisa para o diabo: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal, nenhuma vírgula mudou, nada, ele continuava íntegro, continuava reto, continuava temente a Deus e continuava se desviando do mal, porque as circunstâncias não podem mudar o teu propósito. O problema não pode te desviar do caminho, o sofrimento não pode te arrancar daquilo que Deus tem planejado para você. Mas o diabo não queria desistir das suas teses, e ele diz: pele por pele, a gente ainda não testou ele, toca nele para você ver. E aí Deus diz: tá bom, quer fazer esse teste? Vai lá, toca na pele dele, mas não tira a vida. O limite sou eu quem dou, você não passa dessa linha, diabo. E o diabo saiu todo tranquilo, colocou uma chaga, feridas da planta do pé ao coco da cabeça. Jó começou a ter feridas, pus, cai no chão, vai para o terreiro, é isolado da família, porque pode ser contagioso, é isolado de todo mundo, só está lá a mulher chorando pelo luto, e ele está no terreiro do lado de fora, deitado com um caco de telha, coçando as feridas. Mesmo assim, nada acontece. Cadê a blasfêmia? Cadê o grito? Cadê o choro? Nada. Mas nessa hora, quando está tudo doendo, e a gente é humano, a boca vai abrir em lamento, e aí Jó vai começar a abrir a boca, e aí começar a dizer: Deus, por que eu nasci? Senhor, por que o leite no peito de minha mãe não secou? Afinal, é para isso que eu estou aqui, para sofrer? Por que o Senhor não acaba logo com isso então? Jó começa a lamentar em sua vida, Jó começa a sofrer como eu e você. Ele levanta 16 vezes a palavra: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Eu já fiz isso também, tenho certeza que você também já fez isso. Por que Deus? Eu não ouvi essa conversa que o Senhor teve, estava tudo bem até agora. Do que eu sou acusado? O que será que eu fiz para estar sofrendo nesse momento tanta coisa ruim? Já não bastasse minha riqueza, meus filhos, agora eu mesmo não me aguento, eu estou sofrendo. Por quê, Deus? E Jó levanta 34 lamentações, mas nada acontece, Deus não responde. A resposta de Deus naquele exato momento é o silêncio, e o silêncio de Deus dói mais do que qualquer coisa. Só que, gente, guarda uma coisa no seu coração: o professor, quando está aplicando a prova, ele também fica em silêncio.
vai chegar uma hora que você vai ser aprovado, e aí é a hora do professor falar. Deus fica em silêncio com Jó. Vai passando os meses, Jó naquele sofrimento, a mulher dele olha para ele: você não cansa não? Não é melhor desistir? Não é melhor entregar os pontos? Vai lá, vamos acabar com tudo isso. Acaba com o sofrimento logo. Desiste, amaldiçoa esse Deus e morre, porque logo em seguida eu me mato também. Vai, vamos acabar com isso. Nós oramos aqui para uma pessoa com pensamento suicida. A mulher dele chega para ele, e a gente não pode condenar ela, irmãos. Ela também perdeu os 10 filhos. Ela também estava sofrendo, vendo o marido sofrer. Ela também perdeu os bens, não foi só Jó. Ela também estava sofrendo e ela estava lá. Ela poderia ter ido embora, mas ela continuou lá. E ela disse: vamos desistir, eu não aguento, a minha estrutura não dá conta disso. Olha para Jó, Jó olha para ela, todo ferido, diz para ela: você está falando como uma mulher insensata. Para com isso. A gente aceitou de Deus todo o bem que Ele deu. A gente agora também não vai aceitar todo o mal que vier. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Todavia louvado seja o nome do Senhor. Jó continua sofrendo e não blasfema o nome do Senhor. Mas o silêncio de Deus ainda continua. De longe, seus amigos começam a ouvir essa história. Jó está padecendo. Bildade, Zofar, Eliú, todos eles vêm visitar Bildade, Zofar. Eliú vem visitar Jó. Meus amigos vieram me visitar. Ele faz Bildade, Zofar e Eliú. E eles eram amigos. Realmente amigos. De longe eles começam a jogar areia sobre sua cabeça, rasgam suas vestes, choram por Jó, sentam no chão e ficam 7 dias em silêncio, chorando com Jó, sofrendo com Jó, lado a lado. Eram amigos. Só que sabe, os amigos, eles se compadecem da tua dor, mas tentam achar explicações para o seu sofrimento. E aí um depois do outro, do capítulo 3 ao capítulo 37, começam a tentar justificar os erros de Jó, o sofrimento de Jó. Jó, eu acho que você pecou, Jó. Não pode você ter perdido tudo assim, Jó. Você fez alguma coisa, vai lá, se confessa a Deus. Ele começa assim, talvez por ser o mais velho. Você deve ter errado alguma coisa, só pode. Bildade fala: o Senhor está retribuindo alguma coisa que os seus pais fizeram, ou você foi infiel nos negócios, você andou olhando para mocinhas por aí, Jó. Zofar continua sendo maldoso e começa a trazer outras teorias. Jó é culpado de alguma coisa, tem algum pecado escondido. Vai aí, revela o seu pecado, que aí as coisas vão melhorar para você, Jó. A gente vai orar sobre você e as coisas vão melhorar. Sabe quando o ataque vem de quem está mais perto de nós? Sabe que a dor mais profunda, a ferida mais dolorida, vem de quem está mais próximo de nós? Pois foram justos mais amigos de Jó, que sofreram com ele, que estiveram calados durante 7 dias, que durante 35 capítulos quase, massacram Jó, com palavras cada vez mais terríveis. E Jó passa do capítulo 3 ao 37, se defendendo das acusações de seus próprios amigos. No meio do seu sofrimento, às vezes você vai procurar consolo em alguém próximo de você, e essa pessoa te julga, essa pessoa te aponta, essa pessoa cria teorias sobre por que você está sofrendo. Ninguém sabe por quê, mas dói quando uma pessoa tão próxima da gente é a primeira a apunhalar o nosso coração. Dói. E aí, de repente, os amigos perdem os argumentos. Jó, como um homem temente a Deus e sábio,
vai refutando argumento contra argumento, argumento contra argumento, e no 37 acaba-se os argumentos, já não tem mais o que dizerem. Jó fica em silêncio de novo, e aí ele ergue a voz para Deus: Senhor, o Senhor vai ficar em silêncio até quando? Já fez isso? Eu já. Senhor, o Senhor vai ficar em silêncio até quando? Desce aqui no meu quarto, fala logo para mim, o que é que eu tenho que fazer? Acusa-me, diga para mim o que eu tenho que fazer, fala logo. Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Cheguei na sala, 11h30 da noite, 2017, dobrei meu joelho e disse: Deus, fala logo o que eu tenho que fazer, que eu faço, só me tira dessa situação, diz logo o que eu tenho que fazer, me acusa daquilo que eu sou culpado, me diz o que eu tenho que fazer. E o desespero bate, Deus continua em silêncio. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o duro não é sofrer, o duro é sofrer em silêncio sem saber porquê. E aí, Jó levanta um clamor a Deus, e no 38 Deus começa a responder. Só que Deus não responde nenhuma das 16 porquês, nenhum dos 16 porquês de Jó, nenhum. Também não responde nenhum dos 34 lamentos dele. Deus faz 70 perguntas para Jó. As respostas de Deus são 70 perguntas que Deus faz para Jó. Deus faz perguntas assim, capítulo 38, verso 3. Vai lá, Jó, amarra tuas calças. Você não queria brigar? Vem. Quando no versículo 3 ele diz: cinge os teus lombos, é a expressão dizer: prepara-te para a luta. Deus está do outro lado do ringue, e você, humano, está do outro. Vai lá, Jó, você não queria briga? Vem. Imagina Jó tremendo. A primeira resposta de Deus é: prepara-se para a briga. No verso 4, Deus começa a dizer: onde você estava quando eu fundava a terra? Jó não tem capacidade de responder isso. No verso 19 ele diz: onde mora a luz? No verso 28 ele diz: a chuva tem pai? Quem gerou o orvalho? No verso 29 ele diz: do teu ventre vem o gelo? Quem fez as geadas do céu? 70 perguntas retóricas que Jó não tinha capacidade de responder. Deus vai mostrando para Jó que ele é uma peça, que ele é uma pessoa, mas que o Deus é soberano, que ele é o dono de todas as coisas e tem o controle de todas as coisas na mão, que a visão de Jó é parcial, é pequena, mas a visão de Deus é total, é grande e alcança o presente, o passado e o futuro de Jó. E Jó começa a entender aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes é preciso a gente entrar na fornalha para ver o quarto homem. Às vezes é preciso a gente entrar na cova para conhecer quem pode pacificar leões. Às vezes a gente precisa da lepra para conhecer o toque que restaura da lepra. Às vezes a gente precisa da cegueira para ver primeiro, quando ser curado, o rosto de Jesus. A dor não é para sempre. A lágrima não é para sempre. Deus tem um propósito em tudo. Às vezes, Deus precisa deixar que a gente chegue no fundo do poço. Guarda isso. Às vezes Deus precisa deixar que a gente chegue no fundo do poço, para que só aí a gente perceba que tem um só lugar para olhar, para cima. Então Deus permite o fundo do poço, e Deus usa o fundo do poço para fazer a gente enxergar Ele. E Jó aprendeu. Nesse momento, capítulo 42, depois de todas aquelas perguntas, de tudo que Deus disse para ele, Jó abre a boca para falar: como eu fui tolo. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Eu falei como um louco. E aí entra o verso 5 do capítulo 42, que é o que eu mais amo de todos. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem gente que passa na igreja 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos da igreja,
e ouve falar do Senhor. Pregação após pregação, domingo após domingo, leitura após leitura, mas não conhece Deus de perto. Nunca olhou a face do Senhor, nunca viu a presença do Senhor, abraçando Ele no meio do sofrimento e dizendo: este sofrimento não é para sempre, eu tenho um propósito em te moldar, eu tenho um propósito em te preparar, eu tenho um propósito em te erguer, fica tranquilo que eu estou amassando o barro para preparar um vaso novo. Tem gente que não experimentou isso, mesmo tendo uma carreira na igreja. O cara se desenvolve, vira diácono, vira presbítero, vira pastor, assina carteirinha, prega muito bem, mas nunca experimentou Deus de verdade. Até que chega um dia em que tudo é tirado, até que chega um dia em que tudo é desmontado, até que chega um dia que o terno precisa ser tirado, a roupa precisa ser rasgada, o coração precisa ser aberto e os olhos precisam enxergar Deus de verdade. E a carteirinha de pastor não vai te ajudar, o hino bonito que você canta não vai te ajudar, o conhecimento bíblico que você tem não vai te ajudar. Vai chegar uma hora que você vai precisar parar de ouvir falar de Deus e começar a contemplá-lo com os seus olhos. Foi nesse momento que Deus vira o cativeiro de Jó. Nesse momento Deus olha para os amigos de Jó e fala: vocês só falaram besteira. Portanto, agora, peça para Jó orar por vocês. Eu estou restabelecendo a posição de sacerdote dele. Peça para ele orar por vocês. Em seguida, Deus começa a dar para Jó tudo o que ele tinha em dobro. Primeiro, eram 500 juntas de bois e 500 juntas de jumenta. Viraram 1000 juntas de bois, 1000 juntas de jumenta. Eram 7.000 ovelhas, viraram 14.000 ovelhas. Eram 3.000 camelos, viraram 6.000 camelos. Ele ganhou tudo em dobro. Aí você vai falar para mim: para, Júnior, ele não ganhou tudo em dobro. Você está mentindo. Ele perdeu 10 filhos. E aí a palavra vai dizer no capítulo 42, que com a mesma mulher, restauração de casamento, ele teve outros 7 filhos e outras 3 filhas, e essas 3 filhas eram as mais bonitas mulheres do Oriente. Aí você fala: Júnior, ele teve 10, então ele não ganhou em dobro. Ganhou. 10 estavam com ele na terra, e 10 estavam com Deus no céu. 20 filhos. Deus deu a Jó tudo em dobro. Deus restaurou o cativeiro de Jó. E por que eu estou contando essa história para você? Por que eu estou falando disso tudo para você? Porque essa história cruzou quase 5.000 anos para chegar aqui e dizer para você que o sofrimento que ele passou hoje é inspiração para você passar o seu. Que a alegria que ele teve em ver o Senhor com seus olhos também é inspiração para você ver o Senhor com os seus olhos. Que o sofrimento que para ele naquela hora era terrível, hoje é momento de regozijo, para nós mostrarmos que há uma saída, e essa saída está em Deus. Agora a pergunta que fica para você é: você vai deixar Deus mexer na sua biografia? Você vai deixar Deus mexer na sua história? Você vai olhar para o momento que você está passando e dizendo: isso faz parte de um processo que vai fazer a minha história ser conhecida e inspiração para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e que ao ouvirem falar desta mensagem vão dizer: ele e ela também conheceu Deus, assim como virou o cativeiro de Jó, virou o cativeiro dela, virou o cativeiro dele, e agora eu tenho inspiração para dizer: o Senhor pode fazer a mesma coisa de novo. Eu não sei como você está, mas eu sei como Jó estava. E eu acho que antes da cruz não teve ninguém que sofreu mais. Porém o Senhor virou seu cativeiro e fez dele um exemplo. Se Jó não tivesse sofrido, nós nunca teríamos ouvido falar dele.
Se você não estiver sofrendo, se você não tivesse sofrido, nós talvez não conhecêssemos você. Seu sofrimento tem um propósito, seu momento tem um propósito, mas é só um momento. Vem vindo a vitória, vem vindo a hora do cativeiro virar, e nesse momento o Senhor vai se apresentar e vai dizer: você só ouvia falar, mas agora eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Se coloca de pé, igreja, por favor. Uma certeza que eu tenho é que nós temos pessoas aqui sofrendo. Eu não sei que tipo de sofrimento. Só que hoje entrou pessoas aqui, e eu tenho absoluta certeza disso, dizendo: não tem chance mais para mim. Não há saída, não tem jeito. Eu não sei como eu vou atravessar isso. Eu não sei se eu vou atravessar isso. Existem pessoas que dizem: eu vou naquela igreja para ouvir Deus falar, mas eu sei que no meu caso não tem jeito. Deus me enviou aqui, falando sobre Jó, para dizer para você: tem jeito sim. Se você deixar Deus usar a sua biografia, se você deixar Deus usar a sua história, Ele tem uma história linda para escrever com o seu nome. E eu queria que você me desse a oportunidade de orar com você. Por favor, não deixa que tristeza, timidez, não deixa que pequenas coisas atrapalhem a chance de o seu cativeiro virar esta noite. Por favor, não faça isso. Eu clamo em nome de Jesus, não faça isso. Se você quer e precisa disso: Senhor, eu preciso desta virada. Eu queria que você viesse até aqui à frente. A gente já clamou para os intercessores antes, já estão preparados para que nós façamos uma corrente de oração por você. Eu queria te ajudar no seu momento de sofrimento. Eu queria te ajudar a atravessar tudo isso. Porque no momento que Jó orava pelos seus amigos, o cativeiro dele virou. Quem sabe na hora de eu orar com você, meu cativeiro vira. Quem sabe no momento de você orar por mim, o teu cativeiro vira. Quem sabe nesse momento Deus esteja preparando um encontro com você. Então não deixa que nada atrapalhe isso, por favor. Não deixa que nada atrapalhe isso. Sai do seu lugar. Não importa se você é crente, se você não é crente. Não importa o título que você carregue. Quando a gente está falando de encontro com Jesus, não tem carteirinha, não tem carteirada. Sai do seu lugar. Vamos orar juntos. Deus está mandando eu insistir. Tem mais gente. Tem mais gente. Vem. Não desiste não. Deus tem uma oportunidade para você. Deus marcou este dia, este lugar, este momento, para você parar de só ouvir falar de Deus. Deixa Deus usar a sua biografia. Deixa Deus usar a sua vida. Estou esperando você chegar. Você sabe de quem que eu estou falando. Você sabe. Deus está mandando dizer assim, ó: fala para ele, fala para ela, que ela sabe que você está falando dela. Não sei quem é, eu não sei, mas o Espírito Santo está falando, ela sabe. Então você que está ouvindo essa mensagem, sai do seu lugar e vem. Tem muita gente, se fosse só pelo número eu já poderia parar, mas Deus está falando, você sabe que é com você, então vem. Às vezes a gente fecha os ouvidos e diz: não, é com meu vizinho. Deus está falando com outro. Deus não ia falar comigo. Não, é com você mesmo. É você. Do seu jeito, com a sua história, perto das pessoas que você convive. Deus quer fazer uma mudança em você para mudar e impactar todo o seu redor. Deus vai usar você como um canal de bênção em todo o seu redor. E as pessoas vão ouvir falar de você.
Deixa Deus usar a sua história. Deixa Deus usar a sua história. Deixa Deus usar a sua história. Queridos, nós vamos orar. Olha para mim. Olha para mim, todo mundo aqui. Olha para mim. Nesse momento, você tem uma oportunidade de fazer como Jó fez. Parar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia do que eu estava falando. Eu sei que o soberano é o Senhor, que o Deus é o Senhor. Essa é a oportunidade que você tem para falar: eu só dizia besteira antes, Deus, perdoa. Agora deixa o Senhor guiar a minha vida. Eu vou parar com esse negócio de ficar falando por quê. A partir de hoje eu vou dizer para ti: Senhor, para quê? Para quê? Para quê? Para que o Senhor está fazendo isso, Senhor? Qual é o propósito? Não sei qual é, mas o Senhor conhece a estrada que eu estou caminhando. O Senhor conhece o final dessa estrada. Então guia-me, ajuda a suportar, ajuda a caminhar, porque um dia eu vou cantar a minha vitória, o meu cativeiro vai ser virado, e eu quero ser inspiração para outras pessoas. Esse é o seu momento, então não desperdice, é o seu momento de ficar cara a cara com Deus e dizer isso para Ele. Então vamos orar. Intercessores, igreja, coloca suas mãos em direção aqui. Ah, que sensação gostosa, queridos. Tem uma nuvem de glória aqui dentro, cobrindo aqui, ó. Que delícia isso, saber que o Senhor está fazendo. Que delícia saber disso. Ah, se vocês pudessem enxergar o que eu estou enxergando, vocês iam ficar felizes demais. Porque o Senhor está fazendo esta noite algo sobrenatural na vida de pessoas aqui. Vamos orar a Deus. Erga sua voz, rasgue seu coração. Prepare-se a encontrar o Senhor e abraçá-lo e dizer: Senhor, eu só falava besteira. Eu te reconheço agora, Jesus, eu te reconheço agora. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença e te louvamos. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado, Deus, por estes irmãos e irmãs que aqui estão. Pai, agora rasgamos o nosso coração diante de ti e dizemos a ti, ó Deus, o que o teu filho Isaías disse: ah, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Ah, Deus, Senhor, eu não sei, ó Pai, o sofrimento de cada um, a história de cada um, a biografia de cada um, mas eu sei que tu estás pronto a usar, que tu estás pronto a virar o cativeiro, que tu estás pronto a abrir a porta, que tu estás pronto a transformar. Pai, no nome de Jesus, agora manifesta a tua glória, manifesta a tua glória no meio dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, toca em cada vida esta noite, abraça cada um individualmente, Jesus, abraça teus filhos, abraça tuas filhas, Pai, no nome de Jesus, consola. Ah, Deus, derrama do teu bálsamo esta noite. Ah, entregamos a ti estas vidas, Deus, entregamos a ti estas vidas. Opera, Pai, opera, Pai, opera, Pai, no nome de Jesus.